Bom, então deu bastante esquema alto, né? Deu, eu estou achando assim, presumir que muitos deram acima de 4. Eu achei muito alto, mas eu não sei se isso pode acontecer ou se é um contrassenso, enfim. Mas se a Pode, pessoa pode. pode acontecer, por exemplo, ela, deixa eu lembrar, é o caso da mãe da menina, né? Isso, é, é. Então, ela pode estar totalmente descontrolada, pode estar totalmente afetada, onde tem uma bagunça que ela não consegue discernir uma coisa da outra. Você acha que ela está nesse nível ainda? Eu acho que sim, um pouco. Ela está bem alterada. Ela, inclusive naquelas perguntas iniciais, ela disse que ela já tentou suicídio. Hum, Ela já tomou uma pá de remédio uma vez que ela sofreu quando ela ainda era casada, ela não tinha menina ainda, que ela era casada com o Antônio, com o pai da menina hoje, e ela sofria abuso já antes de ficar grávida, hum, e ela tentou se matar. Então, ela é uma pessoa que está em confusão mental, dá para sentir isso, entende? Tem muita coisa que deu acima de 4, assim, o que deu abaixo de 4 foi paralisia, racionalidade, como você viu, consenso quase a 4, e ruminação não deu nada. Foram, sabe, três critérios que deram abaixo de 4, mas muito próximos também de 4. Então, assim, o que você percebe quando você conversa com ela é que ela tem tudo muito intenso, muito em ebulição. E tá. Que tipo de abuso que ela sofria, ela contou? violência verbal, ela falou que já foi estuprada por ele. Ele chegava bêbado? Ela não deu o ataque, não, ele é meio violento, ele é meio bronco mesmo. Ele bebia também, mas ele é ignorante. Então, Ah, ele chegava um dia em casa e queria ficar com ela estava cansada, alguma coisa, aconteceu isso uma vez, ela falou que aí ele ele transava com ela à força. por a força, ela falou que isso aconteceu uma vez e que esse tipo de violência dava tapa, né? Pegava numa discussão, empurrava, dava um tapa, pegava no braço, deixava roxo. E mesmo assim, ela continuou com ele, teve uma filha com ele. E o que a gente percebe é que ela realmente e ela é muito nova, né? O que me deixou mais espantada assim, ela tem 26 anos só. Uhum. Ela parece inclusive ser mais velha, né? Mas ela só É, tem 26 bem, anos. Então, eu achei ela é muito nova para estar nessa vibe, né? Eu achei realmente complicado. Achei que ela está muito com tudo muito em ebulição. Ela precisa realmente na baixar o história ritmo. dela, ela teve que trabalhar muito cedo e se sustentar, né? Sim, sim, sim. Ela é faxineira hoje, né? Não, tudo bem, porque E assim, ela, quando você sim, pega ela trabalha desde cedo. uma história das antigas, que a mulher engravidou, casou, aí ela não teve tempo de exercer uma É, profissão, na ficou. verdade, ela teve a menina depois que ela já estava com o Antônio. Ela não casou porque ficou grávida. Ela Então, já vamos lá. morava com ele. Oi? O que eu tô querendo colocar é assim, antigamente, né, na geração da minha mãe, da sua mãe, muitas Hum. mulheres elas casavam sem, não no caso da minha mãe, mas muitas mulheres casavam sem profissão, elas tinham filho cedo, aí o marido que era o provedor total da família, elas não tinham como se sustentar, se separasse ia ter uma queda de padrão muito grande, ia pôr em risco, deixar vulnerável a família, a condição É. dos.
Aí as mulheres tinham por que aguentar o casamento mais violento, mais tóxico, porque não tinha como sair dele, né? Sim, não sei, a condição dela pode ter sido um pouco parecida, né? Eu não sei Ah, mas exatamente. ela sempre trabalhou e ela teve filho com ele para depois casar, depois que ela se juntou a ele, ela não continuou trabalhando? Ela continuou, ela sempre teve o dinheiro dela, inclusive o carro que eles usavam é dela, ficou com ela e tal. Mas assim, será que não é um padrão? Será que não é, não? Eu acho que é um padrão que se repete, né? Ela não, talvez não se sentisse segura o suficiente para se separar dele e repetiu o padrão que ela sempre viu, né? Que foi o padrão que o que aconteceu com a mãe dela, o que aconteceu com a avó dela. Não é tão simples assim as mulheres se soltar, né? Se libertarem desse padrão, né? E aí você entra Os na questão do caras, consciente coletivo, né? Isso está incutido na cabeça de muitas sim, mulheres, que elas eu têm que concordo. aguentar. Então, Eu concordo assim, né? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, as pessoas, quando elas são perversas e são manipuladoras, elas conhecem, elas têm uma empatia demoníaca, uma empatia do mal, para perceber quem é vulnerável. por onde Então, ele pode sequestrar a psique, né? então ele vai lá e pau. Então, eu acho que está diante de um caso assim, de um cara perverso, que fez uma lavagem cerebral nela, que fez uma pressão muito forte e tal. Agora, ela pode ser que, por mais que ela tenha tido que sobreviver muito cedo e trabalhar, isso não descarta a possibilidade dessa confusão emocional que passa na cabeça dela, a ponto de dar um exame total, como se diz, um resultado tão embaralhado da escala emocional. Ela é embaralhada, ela é uma pessoa enroscada emocionalmente. Exato, exato, exato. E isso com certeza não é de agora, já era, entendeu? Uhum. Então, ela precisa, primeiro, o que a gente chama de aliança terapêutica, que é muito difícil poder traçar uma aliança, promover uma aliança terapêutica com terapia social. Por quê? Porque quando o terapeuta está diante de um cliente com condições financeiras e o terapeuta cobra um valor que é um valor que é necessário para ele, para manter o consultório, para manter os gastos, para fazer um giro, né, de capital dentro do consultório, para poder se manter aquele consultório. Esse terapeuta tem condição de fazer uma aliança terapêutica sólida e prolongada. Para quando você vai fazer um trabalho gratuito, a pessoa ela não quer te dar trabalho, ela quer um resultado, já que é de graça, preciso interagir rápido, mas só que fazer essa aliança com ela vai ser muito complexo. Por quê? Porque se ela tem a mente embaralhada no quesito emoção, ela deve ter crenças distorcidas também, entende? Sim, E essas crenças distorcidas, quando elas são. Porque assim, a pessoa. O grande problema do ser humano
É o perfil da personalidade mais inflexível, o teimoso, vamos dizer assim. Porque você pode ter crenças distorcidas, a sua condição emocional pode estar totalmente embaralhada, mas quando você vai trazendo a realidade do emaranhado da escala emocional e a pessoa vai percebendo, vai ouvindo, vai até aceitando algumas recomendações e ela quer mudar e não é tão intransigente, a coisa vai fluindo que é uma perfeição. Mas se ela for teimosa, aí vai ser assim, você vai ter que fazer uma terapia dinâmica por ser gratuita, até pelo estado social dela, Uhum. mas ao mesmo tempo, da noite para o dia, você não consegue fazer a pessoa flexibilizar crenças adaptativas. Entendeu? Olha, não precisa me citar nome, mas pensa aquela pessoa bem teimosa que você conhece. Então, essa pessoa bem teimosa que você conhece, todos os sofrimentos da vida dela, todas as dificuldades, todos os fracassos, estão baseados nessa inflexão, nessa inflexibilidade, vamos dizer assim. Uhum. Uhum. Porque você quer o segredo do fracasso emocional, é ser teimoso. Então agora você vai ter que trabalhar com ela de uma forma que não existe a correta, né? E chegar para ela e dizer o seguinte, falar assim, olha, eu vou dizer o que eu faria, não sei se é o correto, tá? Isso vai muito da sensibilidade sua, que está ali com ela, e você é mulher, é até mais fácil. Uhum. Mas eu faria o seguinte, falaria assim, ó, resultado do questionário deu que você está com um estado emocional muito embaralhado. Você não tem condição de esperar um tempo confortável para obter resultado. Você precisa do resultado para ontem. Aí me responde na sua sinceridade. Eu falaria assim com ela. As pessoas que você ama, as pessoas que você confia, que convivem ou conviveram com você, elas te acham uma pessoa teimosa? Elas comentaram isso? Se ela falar sim, aí você vai ter que dizer para ela. Então, me permite sair do estado de terapeuta para ir para o estado de uma mãe ou de uma irmã mais velha? Ela falar, tudo bem. Olha, você vai ter que abrir a sua cabeça, nem se tornar amarra, porque você vai precisar mudar alguns conceitos da sua vida para a sua vida destravar, desenrolar. Tá. Porque isso, comercialmente, não poderia fazer. Sim. A chance dela pegar o banquinho e sair de fininho é gigante. Rapidinho. Sim. Mas, Sim. também, por outro lado, ela não tem tempo para... Porque é complicado, né? Porque tem muita gente hoje que está vivendo no mundo de Alice, né? Então, por exemplo, tem um politicamente correto, que a gente tem que falar só o que é esteticamente correto. E se falar certas coisas, aí você é cancelado, porque
a verdade dói nos dias de hoje, coisa e tal. A bem na verdade é o seguinte, as pessoas que têm condição financeira, elas têm solução para a maioria dos problemas, sim. Por quê? Vamos supor que ela fosse uma pessoa com condição financeira. Ela não estaria preocupada com o alimento da filha, ela não estaria preocupada com o desenvolvimento da filha, porque teria boas escolas, teria terapia, ela não estaria preocupada em pegar uma fila do advogado do Estado, dativo, ela teria bons advogados pagando, ela poderia se dar o luxo de passar mais tempo com a filha, mas coitada, ela não tem nada disso. Então, o fato dela não ter condições financeiras, não dá para dar o luxo de esperar um tempo sem magoar na terapia, entende? Sim, A concordo, terapia dói mais. concordo. Mas, de repente, não é porque ela tem pouca condição financeira que o coração dela é mais forte que uma pessoa que não tem, não é isso. E aí você vai quebrar a aliança do mesmo jeito. A minha, assim, minha percepção, na minha sensibilidade, por exemplo, sou mulher e tal, ela não é uma pessoa que aguenta um tranco, não. Ela é uma menina mais sensível. Você você vê, você percebe conversando com ela as coisas que ela fala, a forma como ela fala. Primeiro, ela depende muito de um relacionamento. Ela saiu, ela se separou desse Antônio e já tem outro cara morando com ela. E é outro cara que tem uma esposa complicada. E esse cara tem uma outra filha. Então, ela está cuidando da filha do cara e da dela. Então, assim, você percebe que é uma pessoa que precisa ter um companheiro. Eu não sei se ela é E, assim, e se ela é muito... esteticamente, ou fisicamente, esteticamente, o cara, tanto esse agressor quanto o atual, são para ela esteticamente, não para você nem para mim. É óbvio que não tem nem sentido. Mas para ela, esteticamente é considerado pessoa bonita. Não sei, não, posso tentar levantar isso, indagar isso numa conversa. Porque aí a gente vai entender que ela está escolhendo parceiro por condição estética. É que, assim, eu não sei nem se ela escolheu. Assim, um mês depois que ela se separou de um, ela já estava morando com outro. Entende? Que era o cara que era um cara que já dava em cima dela. Ela mora numa comunidade, né? Ela falou que na rua dela já tinha o cara, já ficava de olho nela. O E ela se famoso separou. talarico. Oi? Na comunidade, igual a letra do samba, é o famoso talarico. Ah, é? Conhece? É. Não, Talarico não. tem uma letra de samba aí que fala, né, que o cara, o amigo dele, né, o vizinho, saía para trabalhar e ele ia lá chavecar a mulher do cara, dizendo, ah, você não merece tudo isso, tal, É tal, mais ou tal. menos isso. Mais ou menos isso. É mais ou Depende da menos. comunidade, o cara morre, talarico. É. Depende da É, comunidade. mas Se ela esse for Antônio comandada aí não pelo é. tráfico, Não deve ser barra pesada. Esses caras não deve ser barra pesada, não. Mas, assim, então é uma pessoa que ela dá para ver, ela precisa de uma. Parece que uma pessoa precisa de uma muleta, sabe? Precisa de um apoio, mas ela não tá equilibrada com ela mesma, né? Como é que ela olha, pode deixa eu te falar já... uma coisa. Eu procuro sempre, como, né,
na sociedade a gente tem que atender pessoas pobres. E eu não sou rico, mas eu nunca vivei vida de comunidade. Então, é uma realidade, é um universo, é Sim, um mundo diferente. Sim, Então, concordo, claro. a vida da classe social mais baixa funciona assim. Quanto menos, vamos lá, o cérebro ele é feito por demanda, tá? Quanto mais você coloca demanda cognitivo para o teu cérebro, trabalhar com neocórtex, com córtex pré-frontal, frontal, occipital, todo mundo trabalhando ali, pondo a máquina para pensar conscientemente. Quanto mais demanda para isso, menos emoção esse cérebro precisa administrar, porque quanto mais razão, um pouco menos emoção. A pessoa que não estuda, a pessoa que não lê, a pessoa que... E eu não estou dizendo isso só financeiro, porque Sim, ser sim, rico não é necessariamente uma pessoa que tem cultura, certo? sim. Então vamos lá. Conheço, Quanto mais... conheço casos assim de pessoas que conheço. Entendo exatamente o que você está falando. Então, vamos supor, a pessoa que passa o dia inteiro estudando, tal. Vamos usar o português mais popular. A cabeça se ocupa de uma coisa e as futilidades ficam um pouco de lado. Uhum, uhum. Agora, eles trabalham sofrendo no trabalho, fisicamente. Não existe trabalho pior, para mim, do que o serviço doméstico. Porque é um trabalho, todo o equipamento que se usa para desempenhar o serviço doméstico não tem ergonomia nenhuma. Você pega um atleta, essa brincadeira a gente fazia. Tem uma amiga minha que ela é técnica de triatlon até hoje, desde 86, 1986, quando meu irmão era triatleta. Aí meu irmão já está muitos anos fora do esporte e ela continua técnica. Só, como a gente teve muita aproximação com esse mundo por muitos anos, até antes da pandemia, todo final de ano ela fazia na casa da sócia dela um encontro dos triatletas. Então, e a gente de São Paulo, programa, a moça mora como se fosse uma chácara. E aí reunia, e fazia o quê no final do ano? Fazia um churrascão e fazia uma espécie de gincana. Então, tinha uma prova que eu falava, pô, essa prova é de fundamento psicológico. Isso aqui é para psicólogo ver. Tinha uma prova na gincana que era assim, pegava Ultraman, cara que faz Ironman, e fica 12 ou 10 horas fazendo atividade, 12 em competição, e dava uma vassoura e mandava varrer a quadra. 5 minutos a pessoa reclamava que estava doendo o pulso, o ombro, as costas. Então, quando alguém fala assim, eu acho uma puta judiação, é bom atividade física que está fazendo exercício. Mentira. Porque a ergonomia é zero. É Os zero. movimentos são contra a anatomia humana. Não sei por que não desenvolve vassoura, instrumento mais ergonômico. Entendeu? E sem falar no aspecto psicológico da coisa, no sentido É aí que eu de vou. você Aí estar que lá limpando a sujeira de uma outra pessoa. você está limpando a sujeira de uma outra pessoa e você sabe que aquele trabalho árduo, que está cansando, que está doendo, não vai durar. O tempo de duração dele é após o término. No Acabou, dia já está. seguinte, acabou, você já está fazendo de novo. E assim, muitas vezes as pessoas, eu, pelo menos em casa, eu tenho muito respeito. Eu tenho a moça que trabalha comigo hoje, praticamente de casa. Era a babá do Rodrigo quando ele tinha 2 anos. Ela está comigo até hoje, mas
obviamente, não trabalha mais todo dia, vem um dia por semana me ajudar, eu trabalho o dia inteiro, eu não consigo ficar sozinha. Mas eu tenho muito respeito pela sujeira que eu faço em casa. Eu sou muito ordeira, eu sou muito limpa, eu não gosto de deixar sujeira para ela. Ela vem fazer o dia a dia, limpar coisa de dia a dia, mas eu não deixo sujeira, coisa jogada. Eu acho uma falta de Ela respeito. limpa o efeito da poluição, né? Ela Sim, sim. tira o Mas pó eu da não largo poluição. calcinha jogada para ela recolher roupa no chão suja, eu não deixo meu filho fazer isso, sabe? Eu acho um desrespeito gigantesco com essas pessoas. E elas já trabalham, né? Tem esse fator de que já trabalham, é um trabalho que não muito nada confortável, né? Que cansa muito. Nada humano. Fator psicológico, né? De você estar lá Sim. só limpando sujeira humana. É uma coisa, né? Então, a vida deles é assim, não tem tempo para estudar, não tem dinheiro para se divertir. O que sobra? Maldito do sexo, ou bendito do sexo, que é uma válvula de escape. Então, você pega uma menina de 26 anos, qual é a alegria que ela tem hoje? É sexo, cara. Ela não Namorar, vai. ter um cara. É, e na comunidade você vê isso, tá? Você vê. Aí muita gente fala assim, pô, os caras estão rindo. A vida do homem na comunidade, o homem mais pobre, ele não é tão infeliz quanto a mulher, porque o trabalho dele na empresa é menos desonroso do que o trabalho doméstico, que as empresas hoje, todas elas têm condição salubre, né, de funcionamento, coisa que é o serviço de casa totalmente insalubre. Aí o cara tem uma jornada de trabalho, ele chega em casa, parece que o cansaço do homem tem mais valor do que o da mulher. Tipo, o homem pode cansar, o homem cansa, a mulher não. Ela tem que estar lá fazendo a comida do cara. E aí, o cara chega às vezes, a mulher dele está cansada, não quer bimbar. Aí o que que acontece? Na favela ou nas quebradas, tem muita gente desocupada. Tem muita mulher que recebe pensão de marido que está preso, porque preso recebe pensão, né? Uhum. A família. Tem Bolsa Família, e tem muita gente que não faz nada. Aí essas que não fazem nada, Tem que elas fazer. estão elas estão prontas para fazer sexo com o marido das outras. É aquela putaria. Então o cara chega em casa, a mulher não quer transar com ele, ele fala que ele vai tomar uma cerveja, ele dá a volta no quarteirão lá da favela dele, já tem uma piranha que quer dar para ele, literalmente. E aí vai acontecendo as desgraças sociais. Fora aqueles caras que transam com enteada, que é sempre esse rolo. Você pode ver, não estou dizendo que no meio social é um pouco melhor, que não existe abuso sexual, mas a proporção é infinitamente menor. Né? Porque você vê, a moça já casa com um cara que também tem filha, aí tem, ainda que não sei se esse cara dela trabalha, mas a maioria delas fica com um cara que também não faz porcaria nenhuma. Hoje tem uma modalidade, hoje, qualquer crimezinho bobo, banal, qualquer modalidade criminosa hoje, dá mais dinheiro que um salário. Então, o cara, por exemplo, ele fica ali, sei lá, fazendo qualquer modalidade, roubando
cara que rouba estepe de carro que fica para fora. Ele pega numa roda hoje 500 pau. Se ele roubar 3 rodas por mês, ele ganha mais do que o cara que fica na fábrica. Então, tem muita coisa rolando nesse sentido em comunidade. E aquela história. E também, às vezes, tem um lado pior. Estou falando do lado do sexo, agora vamos falar do lado mais terrível ainda. A mulher que mora na comunidade sem marido, ela sofre o risco, dependendo, se a comunidade for dominada pelo narcotráfico, até que não, tá? Por incrível que pareça, que é pior do crime organizado no Brasil é que o crime organizado acaba dando segurança para algumas pessoas. Então, por exemplo, aquela mãe solteira que cuida de uma filha e um cara resolver meter o pé na porta dela, entrar e transar com ela, ele pode até fazer isso, mas o traficante vai matar ele amanhã. Agora, a comunidade que não é controlada pelo crime organizado, se ela ficar sem marido, morando ali, ela corre risco 24 horas por dia, ela e a filha dela, porque não tem ninguém para proteger. A gente tem que entender um pouco mais o contexto social que o paciente vive, né? Pensar muito mais nisso, então. Eu me esforço demais para ter acesso a isso. E o que eu faço para estar sempre atualizado? Amizade com pessoas que moram em comunidade, porque aí eu vou perguntando, vou me informando, vou me atualizando como que anda. E hoje tem uma coisa que facilita também. Canal do YouTube com youtubers da comunidade. Você vai encontrando o canal do cara que tem 100 pessoas, 1000. Canalzinho pequenininho, canal de... É mais YouTube mesmo. Eles filmam, mostram o dia a dia da comunidade, entrevistam pessoas, conta histórias e tal. Aí você vai vendo. Agora, é complicado o negócio, porque a gente vive uma vulnerabilidade social e mesmo aquela pessoa que tem uma índole libada, para ela conseguir manter esses bons costumes dela, ela tem que ter uma família estruturada dentro da pobreza, entende? Então, tem algumas famílias, principalmente os que vêm assim, migra. Vem um do Piauí, depois vem o irmão, depois vem o cunhado, depois vem o tio. Aí eles começam a se agrupar numa comunidade e moram um do lado do outro. E aí eles se fortalecem e criam o próprio clã deles. Aí eles vivem bem, eles têm um clãzinho deles, da família grande. Mas aquela que está sozinha, não tem parente próximo, aí ela se vê obrigada a ter um homem, porque o homem é que nem o cachorro na roça. O homem é que nem a faca o facão do cortador de cana. É um instrumento de sobrevivência. Uhum. Entendeu? Ou pode ser um instrumento de prazer, como também pode ser um instrumento de sobrevivência. Você vê coisas tão distantes da nossa realidade, a gente não pensa nessas coisas, né? E a gente tem que pensar. Muito legal essa leitura. Sim. Então tem várias possibilidades. Agora você vê, né? Eu volto a repetir uma coisa que pode até parecer machista, o que eu vou falar, até péssimo. Mas o fato dela ser uma menina com a aparência boa que ela tem, uma menina bonitinha, boa aparência, e com pouca idade, e está trabalhando como faxineira, prova de que ela tem uma conduta, ela é uma pessoa conservadora da conduta, porque ela poderia se prostituir.
E uma prostituição, a gente sabe que uma prostituta hoje, ela não ganha menos que 4, 8 mil reais por mês. Tudo bem, é uma vida nojenta? Mas o esforço físico, por pior que seja ficar com um homem nojento ali, ainda é muito menos esforço do que ser faxineira. Então, ela troca a convicção dela do que é correto, se desgasta, se esforça para manter a dignidade com o dinheiro que ela ganha como faxineira. Porque, às vezes, quando a mulher é feia, infelizmente, não tem mercado para prostituição. É uma coisa, quando ela me falou que ela, naquelas perguntas que ela me falou que ela tentou se suicidar, eu falei, mas isso foi depois, né? Foi antes da Júlia, né? Da filha. Ela falou, sim, foi antes. Porque agora, aí foi uma pergunta que eu fiz como, né? Eu falei, mas hoje você não faria isso, né? Ela falou, não, jamais. Porque, obviamente, a gente não, né? Mães. Não, fala de novo, que o microfone deu um barulho. Ah, tá. Não, é que eu falei para ela, quando ela falou, eu falei, mas isso foi antes de você ser mãe, né? O quê? Assim, que ela tentou se matar. Ah, tá. Entendi. Ela tomou um monte de remédio para no hospital e fizeram lavagem estomacal nela. E ela, aí acho que ela voltou. Mas isso foi antes de ser mãe, né? Porque então, vamos anotar os pontos que é importante você trabalhar com ela agora. eu anotei algumas coisas aqui. Uhum. Ó, primeiro, entender, você vai desenvolver o melhor método. Né? Eu falei o que eu faria, mas não é o correto. Eu não estou ali. Eu acho que você está certo. Eu acho que é por aí. Eu concordo com você. Acho que é por aí, sim. Não, mas assim, a investigação tem que ver o quanto ela, por buscar em companheiros uma transição tão rápida, se foi porque não gosta de ficar sozinho, qual é o que motivou ela a fazer uma transição tão rápida? É uma questão de segurança, se é dinheiro, se é objeto de prazer que ela não aguenta ficar, ou se é algum tipo de dependência muito psíquica em ter um homem do lado. Ver o quanto ela tem de resistência, de rigidez para alterar a crença dela. Quando você pergunta assim para ela, quando alguma coisa na sua vida está dando errado, você demora a modificar ou você vai tentando, vai insistindo? Tenta chegar num jeito de checar o quanto ela é teimosa, entende? Tá. E uma coisa que você vai falar para motivar essa mulher vai ser o seguinte: o melhor que você pode para ter um futuro melhor para sua filha, você já está fazendo, é dar um exemplo de vida para ela. Porque lá no futuro ela vai ver o que você passou, o que você resistiu para o bem dela. Uhum. Porque você pode até de uma forma ou outra falar, olha, a gente sabe que teria caminhos mais fáceis para você levar uma outra vida. Né? Você poderia não ser uma trabalhadora, você poderia tentar partir para alguma coisa errada, principalmente por você ser muito bonita. Com certeza, muitas propostas indecentes já recebeu na vida. Porque você sabe, né? Tem cara que uma coisa é elogiar a beleza. Eu elogio outras mulheres, eu não vejo problema. Mas proposta indecente tem de todo lado. Uhum. E aí se pega, por exemplo, um patrão, eu não vi como que ela é fisicamente
no corpo todo, mas o rosto ela é bonita, ela é bonitinha. Bonitinha porque é novinha, né? Uhum. Eu falo bonitinha no inha, não bonitona. Eu tinha um amigo que falava que eu ser bonitinho, bonitinha, falava assim, você fala que eu sou bonitinha, você me chama de feio, feio arrumadinho. O bonitinho, o Mas feio. não é, não é. Por exemplo, você pega uma mulher que tá com uma idade de 30 e poucos anos, bem vestida, toda arrumadona, podendo abafar, olha que bonitona. Mas ela é bonitinha, ela é novinha. Então, eu não vi, né, se toda a estética dela condiz Não, com e o rosto dela. o legal com ela é que, assim, eu também sou mãe, né? Uhum. Então, a gente conversa muito sobre isso. Eu já em conversas anteriores, já conversei com ela a respeito disso, dela com a Júlia, né? E do que ela pode representar para a Júlia e de como ela tem que se fortalecer para poder dar suporte para a filha, né? Porque esse pai já demonstrou ser um Canalha. mané. Cara que faz o que ele fez é um idiota, um canalha, um cretino, né? O cara não tem noção, não tem noção. Ele pode fazer pior quando ela for mais velha, e pode causar um problema grave para a menina, né? Um Porque trauma. essa ideia de transar na frente da filha, com a namorada, você vê que a pessoa não tem o mínimo de escrúpulo. E eu acho que ele está querendo provocar a menina contar para a mãe e Mas, atacar a óbvio, mãe. mas foi que eu falei, exatamente o que eu falei para ela. Eu falei, ô, Grazi, o cara tá usando a sua filha para atingir o que ele quer que você. Então, óbvio, o cara é um idiota, não tem noção, é um pai absolutamente fora, né, da realidade. O cara não é pai, o cara que faz isso então ele não está pensando na sua filha, mas ele vai fazer o que for preciso para te alfinetar. E quanto mais combustível você dá para ele, quanto mais textão de WhatsApp, ela me manda os textos que ela manda para ele de WhatsApp. Eu falo, Grazi, não faça isso, porque é exatamente isso que ele quer. E fazendo isso, você vai se descontrolando cada vez mais. Então, assim, você está dando combustível para o cara te atazanar mais e mais. E quem vai sofrer nessa briga toda, né, nesse meio todo, é a Júlia. Então, assim, ela nesse sentido, por eu ser mais velha, bem mais velha, tem idade de ser mãe dela, né, tranquilo. Por eu ser mãe também, eu tenho aconselhado bastante ela nisso, e ela tem me escutado, o que é legal, né? Então, uma coisa que você falou antes, que é justamente ela não tem tempo, né, de esperar, ela precisa de uma solução rápida, né? E isso me remeteu a um comentário que eu fiz até no último vídeo, no vídeo que você falou, que você propõe falar sobre qual é o limite, né? Como vai ser a nossa vida como analista? Qual é o limite? Como a gente tem que lidar com os pacientes e essa questão ética de você ter que prolongar o tratamento, ao mesmo tempo você tem que ser ético bastante para entender que, de repente, com menos sessões, você consegue resolver a vida daquela pessoa. Ou você tem que mantê-lo, né, manter essa aliança terapêutica e segurar o cara como teu paciente, porque você precisa disso para continuar, né? Porque você vive disso, você é um profissional da área. Então, como encontrar esse equilíbrio, né? Eu acho que é muito importante essa última discussão que você colocou. Eu até coloquei isso, né? E pensando no que você falou agora com relação a ela, tem razão, né? Eu acho que isso vai acontecer com todas as pessoas que não são pagantes, né? Sim. Eu quero ver o que vai acontecer quando eu tiver um paciente pagando. Não sei como é que vai ser isso, né? E você trabalha de forma bem mais tranquila, porque
Você sabe que a pessoa pode pagar, você sabe que você tem que respeitar o tempo dela, você não precisa forçar uma barra. Exato, respeitar o tempo dela, porque muitas vezes é isso que as pessoas querem, né? Falar. É. A gente precisa escutar o terapeuta, né? Que é daí que a gente pesca o que está escondido lá, né? O que não vem à tona. A gente tem que ter a perspicácia suficiente para conseguir pescar, né? O que está escondido, né? Para trazer à tona. Mas, assim, tem muita gente que quer falar. Eu não vou citar nomes, não, mas, assim, tem gente, você sabe, que faz anos e anos e anos e anos e anos de terapia. Eu tenho um colega, quando eu decidi fazer, até conversei com ele é estudante de psicanálise de uma outra instituição. Ele falou que faz psicanálise há 10 anos e ainda não se entendeu. Eu falei, cara... E nem vai se entender, né? Eu falei, mas, puta, 10 anos de psicanálise? E tem muita coisa ainda que ele não entende. Então, assim, haja, né? Eu acho assim que falar em se entender é uma coisa muito complexa, porque a criatura, ela nunca vai entender a criação. Só o Criador entende a criação. E a gente é criatura. Como é que a gente quer se entender? É uma estátua querendo entender o que ela é, sendo que quem a fez, que pode entendê-la, que é um escultor. Então ela não consegue entender o escultor e nem entender que ela é uma estátua. Para ela é alguma coisa. Muitas vezes a gente Entende? não vai se entender, ou a gente não precisa se entender. Basta que a gente Não. aceite, saiba viver sem dor com aquilo que a gente é. Sim, tem que aprender. Eu acho que o conformismo é a melhor palavra de ordem para ter uma mente saudável. Você se conforma com o que você pode e procura produzir o máximo possível dentro da sua capacidade. Estou terminando de ver o vídeo da moça que queria, você até tinha comentado, eu estou terminando de ver o vídeo, esqueci o nome dela, da menina que queria, a aspiração dela de carreira era ser atendente de stand de vendas. É. E ela estava, né, muito, muito aborrecida, quase em depressão, porque a agência para a qual ela trabalha não a selecionou para um certo tipo de empreendimento. E você estava justamente explicando, né? Por quê? Porque ela estava se sentindo diminuída e tudo mais. E aí você colocou vários exemplos, né? Você colocou o exemplo daquela moça de Campinas que morreu de leucemia. E justamente, né? E ela quer aspirar alguma coisa que ela não é, né? Que ela não tem. E não se aceita, né? Não aceita as limitações. Se é que são limitações, eu não coloco como Não, limitação. limitação, nada. Às vezes ela tem o dom para ser algo muito melhor do que aquilo e ela está se apegando a uma coisa. É o Ela tá problema da teimosia. Então, mas ela está se comparando. Lembra aquilo que você falou para a Alessandra? Não se compare, principalmente em rede social, em Instagram. Você fica se comparando com mulher, se comparando com outra mulher na foto no Instagram. Gente, não se faz isso. Claro que Né? não. Primeiro, porque aquilo não é real. Segundo, porque aquilo não é assim. Você é você. Você é outra coisa, não é Eu acho aquilo. assim, ó, as mulheres, elas têm essa necessidade, têm essa obrigação, sim, de se valorizarem no universo, porque o homem, na nossa civilização passada, ele, ele foi assim, ó, ele pensou, né, principalmente no Império Romano. A gente tem que desvalorizar as mulheres, tem que deixá-las bem oprimidas, porque elas detêm o controle do universo, do mundo. Por quê? Porque se elas fizerem uma greve geral e falar nós não vamos mais ter filho, acaba o mundo. Exatamente. Exatamente.
Então, quem põe o ser humano no planeta são as mulheres, certo? E outra, por que que padre na igreja católica não podia casar? Porque o dinheiro da igreja não podia ser dividido com mulheres. Exatamente, não pode circular, não pode ser, não pode ter Hereditariedade. né? Exato. Então, a ideia é jogar a mulher para baixo. Ok. A mulher ela está saindo do limbo para uma equiparação, sendo que ela é superior. Só que, às vezes, essa guerra de equiparação sai da cabeça de pessoas que se julgam inferior. O grande problema da maioria das feministas, elas se julgam inferior que os homens. Porque se elas soubessem que elas eram superior, elas não precisariam perder tempo que elas perdem em determinadas coisas. Basta exercer a superioridade. Entende? Então, muitas vezes eu vejo isso, sabe? Muitas vezes eu vejo. Essa questão de comparar, de ficar se disputando, é coisa muito instintiva da época que a gente era primitivo, que a gente era grandes primatas, e que na aldeia dos primatas, no grupo, no bando dos primatas, a mulher quer se reproduzir com o macaco alfa, porque ele é o mais forte do bando, tem uma genética melhor, que vai poder dar uma prole mais resistente para ela, e é aquele que vai ter mais capacidade de sustentar ela e afastá-la do perigo. Então elas ficam disputando pelo macho alfa. No momento que uma mulher se compara com a outra, da etologia, ela está voltando àquela coisa muito primitiva que favorece o machismo da humanidade. Que ela não precisa se comparar. O macho alfa, né? Ela não precisa do macho alfa. Ela é alfa. Ela precisa do macho beta. Às vezes eu vejo aquelas mulheres bonitas com homem feio. Sabe o que vem na minha cabeça? Mulher alfa e macho beta. Porque a mulher, ela não é igual ao homem visual. Ela não precisa de estética no homem. Para ela, o homem, o que tem que ser na cabeça de uma mulher alfa? O homem tem que ser um cara com uma capacidade de respeitá-la, entendê-la e compartilhar com ela a felicidade, a vida. Então, se o cara for bom para ela, no sentido de não ser abusivo, respeitador, parceirão. Agora, aquelas que têm homem bonito, que buscam sempre esteticamente homem bonito, é tão burra, na minha opinião, idiota, porque assim, tá buscando uma guerra de espelho. Porque aí o espelho de casa fica disputando toda hora. Porque o homem bonito é uma desgraça quando ele ainda por cima é vaidoso. A vaidade masculina, ela é horrível. A mulher sabe ser vaidosa. Ela tem humildade para ser vaidosa. Ela sabe. Por exemplo, você é uma mulher muito bonita. Você tem a sua vaidade? Tem, mas você tem humildade. Porque se alguém chega para você, como você é bonita, você fala, obrigado, mas você também é. Agora o homem, ele já elogiou um homem bonito? O maior elogio para um homem bonito é quando outro cara fala que ele é bonito. Eu fiz um teste, eu combino alguns códigos para a Fabiana e falo assim, Fabiana, quando eu falar assim, será que a Dona Maria vai vir? É para você prestar atenção no que eu vou te falar, o que eu vou falar depois daquilo para a gente discutir. Aí aqui no meu prédio está trocando a tubulação do prédio que é antigo e o encanador estava enrolando. Eu falei, esse cara tá enrolando. Vou mandar um papo nele, você vai ver.
Aí comecei a conversar com ele, eu falei, a dona Maria vai vir? Ela falou, não sei. Ela ficou prestando atenção, daí eu falei assim, cara, eu sei porque que você dá chá de cansaço na gente. Só porque você é um cara muito mais bonito do que todos os outros engenheiros, tem esses olhos lindos, essa barba maravilhosa, você fica aí tripudiando os coitados dos caras que são feios como eu. Aí ele ficou todo envaidecido, obrigado, mas eu não sou tão bonito assim, não sei o quê. Dia seguinte, ele estava aqui de manhã. O dia seguinte, sem elogiar outro homem, elogiar a beleza do cara, falando assim, tem que admitir, velho, é muito bonito. Puta, você faz o que você quer do trouxa. Então, a mulher inteligente, ela pega um cara inteligente, que tenha boa higiene, que não seja muito bonito, que aí ele acha que ele está devendo para ela em relação à sociedade. Porque, nossa, mulher bonita está casada com um cara feio. Agora, se ela casa com um cara bonito, o cara acha que, nossa, tem que dar graças a Deus por estar comigo. Ele não tem a humildade da mulher. A vaidade masculina é horrível. Então, mulheres, não se relacionem com homem bonito. Pode até ser o cara se esforçar, ser vaidoso, tudo bem. Mas aqueles caras muito bonitos, que chamam muita atenção, é problema. Mas tem o Rodrigo Wilbert. Mas quantos Rodrigo Wilbert que é gente boa e é lindo ao mesmo tempo e é um cara que não é machista? Mas a gente vê na TV, né? Você não é casado, a gente não é casado, você não sabe. Eu não acredito em nada do que eu vejo em TV, em mídia, nada, absolutamente nada. Parece que ele é bonzinho, parece que ele é um... Parece. Vai saber qual é o acordo entre ele e a mulher. Sei lá, eu já vi coisas assim absurdas de acordo entre uma mulher e não acredito assim. Eu achei nem a gente não sabe, né? A gente nunca sabe. A gente só sabe o que acontece na nossa vida e no nosso relacionamento. Por isso que as pessoas, eu acho que ao se comparar é muito ruim. Você não sabe o que acontece, né? Pois é, mas é aquela história, né? O ser humano, pela questão do seu modelo cognitivo, ele tem princípios a partir dele. O que é alto? É alguém que é maior que eu. O que é baixo? É alguém que é menor que eu. O que é rico? É alguém que tem mais dinheiro que eu. O que é pobre? Alguém que tem menos dinheiro que eu. O que é inteligente? Alguém que tem mais capacidade que eu. E o que é burro? Alguém que é pior a mim. Entende? Então, o modelo cognitivo do ser humano é esse. Daí, quando alguém fala assim, o fulano se compara, não é natural? É natural. Mas só que tem que partir para uma evolução, sair do instintivo para a racionalidade sempre que a gente puder, né? Uhum. Que aquele papo assim, cabeça é fraca. O homem é mais difícil controlar o impulso sexual? Sim. Mas o que é ser humano? É sair do lado animalesco para a racionalidade. Porque o que muda o ser humano do cachorro é que o cachorro ele vai, se tiver no cio, ele vai cruzar com a filha, com a mãe, em qualquer lugar, no meio da rua. E o ser humano? O ser humano ele tem que esquecer o instinto animal dele e tentar sublimar isso para ser humano. Não, ele é animal. Então, ser humano é um exercício de sublimar os impulsos primitivos e exercer a racionalidade. Isso é ser humano.
Uhum. Porque impulso todo mundo tem. Você já não teve vários impulsos? Já. E você não é obrigado a racionalizar e não E nunca exercê-los? e sempre dá ruim Oi? quando você tem. E sempre dá ruim quando você tem impulso. Quando você atende os impulsos, né? Pois é. Então, isso é ser humano. Uhum. Tá claro como eu vou falar com ela. Acho que tem razão na abordagem, mas como eu te disse, eu tenho a conversa foi bem com ela, justamente por essa condição de sermos mulheres, de sermos mães, separadas dos pais, né? E assim, eu tive pessoalmente tudo que ela faz. Por isso que eu estou dando conselho para ela, porque eu passei em outra, né? É outro nível, né? O pai do Rodrigo nunca fez isso, muito pelo contrário, né? Sim, sim. Mas a gente teve brigas homéricas na justiça. Então, foram anos de briga na justiça por questões, assim, que acabaram afetando um pouco o Rodrigo, mas eu sempre trabalhei muito a cabeça dele, que esses problemas não eram dele, eram meus e do pai. Tanto é que hoje ele está muito bem com o pai. O pai dele é uma pessoa muito trabalhadora, muito correta, nunca fez isso. Casou com uma outra mulher que cuida muito bem, sempre cuidou muito bem do Rodrigo. E, para minha sorte, né, casou com uma mulher que sempre amou meu filho. Então, assim, é outra realidade, né, outra instância. Mas eu sei o que é você ter briga com o ex-marido, com o filho no meio, e o ex-marido usando o seu filho para te atingir, que é exatamente isso que Não tem aconteceu. coisa mais demoníaca do que a alienação parental. Não tem, não tem. É o demônio na Terra. É verdade, verdade, verdade. A alienação parental destrói a cabeça da pessoa. Não chegou, o Rodrigo nunca sofreu isso nem de um dos lados. Um pouco do lado dele, mas assim, ele não é uma pessoa ignorante, vil a esse ponto. Não, a briga entre eu e ele mesmo, né? Era uma briga boa entre nós. Mas muitos anos de justiça, por bobeira, sabe? Picuinha dele, porque quando eu me separei quando o Rodrigo tinha 3 anos, eu conheci meu segundo ex-marido, né? Hoje ex-marido Frederico. E aí ele ficou emputecido, né? Porque o Frederico era mais jovem e aí mas mas no final deu tudo certo. O Rodrigo é um menino muito sadio mentalmente, então. Deixa eu te falar uma coisa. Então, Eu não, vou só para. encerrar... Não, eu vou encerrar só a gravação que a gente continua falando. Peraí. Tá.